Além do veredito, caso Suzanne von Richthofen, o que aconteceu depois da condenação. Abertura. Em 2002, um crime chocou o Brasil inteiro, não apenas pela violência, mas por algo ainda mais perturbador. Uma jovem de apenas 18 anos, uma família considerada estável, e um plano que terminou com a morte dos próprios pais, enquanto dormiam. Mais de 2 décadas se passaram. Mesmo assim, o nome Suzanne von Richthofen ainda desperta indignação, revolta e desconforto. Mas existe uma parte dessa história que vai além do crime em si. Uma parte que muitos preferem não encarar. O que aconteceu com Suzanne, depois do veredito? Quem era Suzanne? Suzanne Louise von Richthofen nasceu em São Paulo, em uma família de classe média alta. Seu pai, Manfred von Richthofen, era engenheiro. Sua mãe, Marísia, era psiquiatra. Para quem observava de fora, tudo parecia normal. Suzanne estudava, frequentava a universidade e não apresentava histórico de violência. Mas dentro de casa, a relação familiar começou a se deteriorar, principalmente por conta do relacionamento com Daniel Cravinhos. Daniel não era aceito pelos pais. As discussões se tornaram frequentes. E, aos poucos, o conflito passou a moldar decisões que teriam consequências irreversíveis. Crime. Na madrugada de 31 de outubro de 2002, Manfred e Marísia foram assassinados dentro da própria casa, enquanto dormiam. O crime foi executado por Daniel Cravinhos e seu irmão, Christian. Segundo a investigação, Suzanne participou do planejamento e facilitou a entrada dos executores na residência. Após o assassinato, Suzanne deixou a casa e tentou simular uma situação de normalidade, alegando inicialmente desconhecer o que havia ocorrido. Mas as versões apresentadas começaram a apresentar falhas. Contradições nos depoimentos chamaram a atenção da polícia. Pouco a pouco, a narrativa construída começou a ruir. A investigação. Durante a investigação, diversos elementos reforçaram as suspeitas contra Suzanne. Seu comportamento após o crime foi considerado incompatível com o luto esperado. Além disso, surgiram indícios claros de motivação financeira. Com a morte dos pais, Suzanne se tornaria herdeira de um patrimônio considerável. Mensagens, depoimentos e a reconstrução da dinâmica do crime apontaram para sua participação ativa no planejamento. O caso deixou de ser apenas um homicídio brutal. Passou a simbolizar uma ruptura profunda de valores morais. O julgamento e a condenação. Em 2006, Suzanne von Richthofen foi levada a julgamento. O tribunal reconheceu sua responsabilidade no crime. Ela foi condenada a 39 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. Daniel e Christian Cravinhos também receberam penas elevadas. Para a sociedade, o julgamento parecia representar um encerramento. A sentença foi vista como dura, proporcional e definitiva. Mas, na prática, o caso estava longe de terminar. O que veio depois? Com o passar dos anos, Suzanne passou a receber benefícios previstos na legislação penal brasileira. Progressão de regime, saídas temporárias. Posteriormente, o regime semiaberto. Cada nova decisão judicial reacendia o debate público. Para muitos, era inconcebível que alguém condenada por um crime dessa natureza tivesse direito a qualquer tipo de benefício. Para o sistema de justiça, no entanto, tratava-se apenas da aplicação da lei, independentemente da comoção social. Suzanne mudou de nome, tentou se afastar da exposição pública e reconstruir a própria vida fora do sistema prisional. Ainda assim, o passado nunca deixou de acompanhá-la. Além do veredito, o caso Suzanne von Richthofen permanece vivo não apenas pelos fatos, mas pelas perguntas que ele deixou. A justiça termina no momento da sentença? Ou continua sendo questionada ao longo do tempo?
Até que ponto a lei deve se manter impessoal, mesmo diante de crimes que abalam profundamente a sociedade? Mais de 20 anos depois, o desconforto permanece, não apenas pelo que aconteceu naquela noite, mas principalmente pelo que veio depois. Este foi um caso analisado além do veredito,